Olá, meu amigo, minha amiga do Mensagens Betel. Eu te cumprimento com a paz do Senhor. Tudo bem com você neste dia? Bom, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Mensagens Betel. E no vídeo de hoje nós trouxemos uma palavra incrível para edificar o seu dia, tá bom? Para que você possa ser alimentado e abençoado grandemente. Então peço para que você se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie o vídeo com o seu gostei e vamos para a mensagem de hoje. Bom, meus amados, na mensagem de hoje nós estamos no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22, que diz assim: E logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus lhe disse: Vem. Bom, meus amados, então o que nós entendemos deste texto? Nós entendemos da seguinte forma: Jesus, ele estava indo de encontro para com os seus discípulos. Jesus estava andando por sobre as águas, ele se retirou para orar e após a oração, após ter o seu momento de comunhão para com o Pai, ele voltou a fim de se encontrar com os discípulos. Porém, os discípulos estavam no barco a alguma distância da terra já, de terra firme, e Pedro percebeu que estava vindo alguém na direção do barco. Então Pedro logo fez o questionamento de quem era que estava vindo ali, e Jesus certamente se pronuncia: Pedro, sou eu, não temais. E Jesus está nos ensinando para não ter medo, porque nós nos deparamos com alguma coisa. Eles ficaram assustados e eles falaram até que era um fantasma, mas Jesus falou: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Então Pedro ainda teve uma certa dúvida no seu coração e ele questionou a Jesus. Ele falou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus falou: Então vem. Ou seja, a partir daquele momento, Jesus fez com que Pedro praticasse a sua fé. E isso, meus amigos, se enquadra perfeitamente nos nossos dias, nas nossas atividades diárias, nos nossos encontros e desencontros e situações que nos deparamos constantemente. Vou te dar um exemplo. Nós passamos por uma situação que nos encontramos com algum familiar no hospital em fase terminal, e o que acontece? Nós vemos toda aquela situação e nós achamos que Deus nos abandonou, mas Jesus ali, ele está nos fazendo um convite para praticar a nossa fé, pois nós fazemos o quê? No momento de dificuldade, nós nos perguntamos onde que Deus está, onde que Jesus está, que Ele não está olhando a nossa causa, que Ele não está nos ajudando, Ele está nos deixando à mercê. E aconteceu basicamente isso com Pedro. Pedro, quando desceu do barco e foi ter com Jesus, o texto segue nos dizendo, que Pedro saiu do barco e foi até Jesus. Porém, o texto ainda nos diz que quando Pedro saiu do barco e começou a andar em direção ao mestre, ele realmente reconheceu que era Jesus, ele praticou a fé dele. Porém, quando Pedro percebeu os ventos, quando Pedro percebeu as ondas, Pedro logo se assustou e a fé que Pedro tinha foi se acabando, ou seja, ele duvidou do poder de Deus. Então Pedro começou a afundar. Mas o que Jesus fez? Jesus não foi lá e estendeu a mão diretamente para Pedro. Pedro reconheceu a sua falha e gritou: Rabi, salva-me. E aí Jesus lhe esticou a mão e o resgatou
do mar que estava o afundando. E pessoal, o que nós aprendemos aqui, essa lição que Pedro nos ensina e que Jesus nos ensina também, nós duvidamos que ele seja quem ele diz ser. Então, quando nós duvidamos, quando nós não temos a fé, quando nós não praticamos a fé, as dificuldades parecem imensas. Os problemas que nós enfrentamos parecem não ter mais fim, parece que tudo está desabando. Você está enfrentando uma tempestade onde você está no olho do furacão e você não vê mais saída. Mas meu irmão, Deus, Jesus, Ele está sempre presente, sempre à sua disposição. Basta você reconhecer, olhar para o alvo e vencer. Eu sei que não é fácil, muitas vezes a gente passa por momentos absurdamente difíceis e nós deixamos a desejar a nossa fé. Por exemplo, nós murmuramos, reclamamos, queremos desistir. Mas Senhor, isso não é para mim, eu não queria passar por isso. Jesus disse, nessa vida nada seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós vencerás. Então, meus amigos, quando se passar por momentos difíceis e se questionar onde está Deus, Ele está bem ao seu lado. Basta você reconhecer, procurá-lo, e eu tenho certeza absoluta que Ele vai te dar uma solução, Ele vai te dar um caminho, assim como foi na vida de Pedro. Pedro estava afundando e quando Pedro reconheceu a sua falha e chamou pelo mestre, chamou, salva-me, Rabi. E o que Jesus fez? Imediatamente ele salvou. Não é por questão de eu vou imediatamente acionar ao meu mestre e ele vai vir, porque isso aconteceu de forma diferente na vida de Lázaro. Se nós verificarmos a trajetória que Lázaro teve, Jesus sabia que Lázaro estava morto, Jesus soube que ele estava com uma doença terminal e mesmo assim, Jesus disse, tenho prazer que tenha acontecido isso, porque ele sabia o que ele ia fazer. O que nós não entendemos é que Deus é o maior estrategista que já existiu e que sempre existirá. Porque Ele permite as coisas, mas não quer dizer que Ele as orquestre. Ele permite as coisas apenas para que o nome dele seja glorificado. Então, meus irmãos, eu espero que essa mensagem tenha servido de uma dose de fé para o dia de hoje. Que Deus possa abençoar o seu dia e a sua semana que vai se iniciar agora a partir de amanhã. E todos fiquem com Deus. Uma ótima semana. Deus abençoe a todos. Um abraço.